Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você nessa hora tão importante da sua devoção pessoal, a hora do seu estudo da palavra, na primeira hora da manhã ou no final do dia. Não importa a hora que você assistir esse vídeo, a bênção da palavra vai alcançar você. Obrigado porque você está aí comigo e também porque você compartilha esse vídeo com seus amigos. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, saiba que você estará nos abençoando ao se inscrever. Não se deixe ou não esqueça de deixar o seu gostei no final, tá bom? Tudo isso, essa interação que você tem com o nosso canal, o fortalece. Muito bem, vamos lá. Escravidão no tempo de Paulo. Olha, ao ouvir essa palavra escravidão, a gente já arrepia, né? É algo desumano, terrível, nunca deveria ser adotado na humanidade, mas não temos como apagar a história. A história nos diz que a escravidão era algo de acordo com a lei, praticada largamente e que não era vista como algo ruim como hoje é vista. Por isso, no tempo do apóstolo Paulo, havia dentro da igreja tanto escravos como senhores. Imagine você dentro da igreja servindo ao mesmo Deus, tanto o seu escravo como você que é senhor de escravo, ou você que é escravo contra o seu senhor, o seu patrão, aquele que tem a propriedade sobre você. Olha que coisa, né? O apóstolo Paulo, ele não escreve no sentido de abolição da escravatura, porque aquilo naquela época era impossível, não era um momento ainda, mas ele escreve na ótica de um pastor preocupado com uma congregação de pessoas transformadas pelo Evangelho. Como que uma pessoa transformada pelo Evangelho agora vai lidar com esses desafios sociais? É isso que o apóstolo Paulo vai tratar aqui. Vamos ao texto bíblico de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 5, vamos ver o conselho desse pastor a essa igreja eclética formada de pessoas de diferentes classes sociais. Escute bem. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, como temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Você e eu percebemos nessas palavras de Paulo a sua intenção, era que os servos, essa palavra servo, doulos, no idioma grego, significa escravo, mas foi traduzido aqui por servo, mas a melhor tradução é escravo. Então, esses escravos cristãos deveriam servir aos seus senhores com excelência, com sinceridade de coração, porque servindo aos seus senhores, esse testemunho poderia alcançar os seus senhores para o reino dos céus. Essa aqui é a ideia. Porém, ele não tem conselho somente para com os escravos, mas veja os conselhos que ele dá também para os senhores escravos. Versículo 9 diz assim, ó: E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. E aqui o argumento é bem claro. Da mesma forma, ou seja, o mesmo conselho que eu dei para os servos, eu estou dando para vocês agora. Da mesma forma que o servo vai tratar você trabalhando com diligência, com sinceridade do coração, como trabalhar para Cristo, você também deve tratá-los assim, né? Eles são filhos de Deus. E aqui o texto final diz que Deus não faz acepção de pessoas. Essa classificação é uma classificação humana somente. Escravos e senhores de escravos. Essa categoria no coração de Deus não existe. Nós temos um único Senhor. Nós somos escravos também. Nós somos servos, mas de Cristo. Tanto o senhor de escravo como o servo, o seu escravo, servem ao mesmo Senhor. Aí ele diz assim, abandone, deixe de lado as ameaças. Quando ele fala deixa de lado a ameaça, ele não está dizendo também deixa a violência, porque era comum naquela época o senhor de escravo, que tinha propriedade sobre ele, podia maltratá-lo violentamente, até matá-lo, se assim o desejasse, e não seria punido pela lei. Aí o apóstolo Paulo se opõe radicalmente a esse tipo de coisa e diz assim, olha, deixe a ameaça, sabendo que o Senhor dele como vosso está nos céus. Ou seja, todos nós iremos prestar contas. Iremos prestar contas. Ele diz em 1 Coríntios também que nós estaremos
presente no tribunal de Cristo para cada um de nós sermos julgados conforme as nossas obras, né? Então, queridos, olha que visão. Tá vendo a visão? A visão do apóstolo Paulo, ela é holística. Ela aborda o tema em sua totalidade. E a visão dele aqui é uma visão pastoral. Cuidado. Imagina a carta dele aqui sendo lida na congregação de Éfeso, onde estavam sentados os senhores e os escravos, e eles ouvirem as orientações e exortações que ele está dando. Imagina como que o senhor de escravo acataria esse senhor de escravo verdadeiramente convertido, né? Que ame o Senhor de todo o coração. E o servo verdadeiramente convertido, que ama o Senhor de coração, imagina a harmonia e a alegria que haveria naquele tempo. Só um detalhe que é importante você entender. Havia uma designação diferente dos escravos urbanos e os escravos rurais. Os escravos urbanos, segundo a história, poderiam até mesmo se formar em medicina, arquitetura, para servir melhor o seu senhor. E alguns eram liberados da escravidão por um período limitado de tempo. Claro, nem todos chegavam à alforria por esse meio, mas havia um consenso geral de que aqueles que estariam servindo com excelência nesse sentido de formação poderiam alcançar a alforria. Agora, o escravo lá da zona rural, não, esses sofriam tremendamente. Aí o apóstolo Paulo acaba com isso, diz assim, todos, não somente os urbanos, também aqueles que estão nas zonas rurais, esses devem ser tratados com cordialidade, ser amável com eles, carinhosamente com eles e agir como verdadeiros irmãos em Cristo. Quem tem Deus no céu como Pai, considera o seu semelhante como o seu próximo. E assim ele engloba aqui a saúde da igreja no seu relacionamento. Tá vendo que importância? Agora olha aqui para mim. Será que não é uma mensagem para nós? Às vezes também nós estamos dentro de uma comunidade onde, escute bem, onde aquele que tem um currículo, aquele que tem uma formação universitária, aquele que tem certo poder aquisitivo, se sente às vezes melhor do que aquele que não tem todas essas coisas. O apóstolo Paulo aqui foi radicalmente contra essa variedade de pensamentos e também a mensagem para nós é a mesma. Devemos considerar o nosso semelhante como nossos irmãos, independentemente se eles têm ou não têm, se eles têm um estudo formal ou não têm, uma formação, um título, não importa, todos nós somos filhos de Deus e para a harmonia e alegria de viver assim na igreja, nós precisamos nos esforçar para atender esses conselhos aqui do apóstolo Paulo. Como é que você tem lidado com os irmãos na igreja? Como que tem sido o seu comportamento diante de classes que estão, infelizmente, inferiorizadas aí na sociedade? Você tem tratado com amor ou você se coloca acima deles? Se assim você fizer, ore a Deus, peça a Ele que Ele converta teu coração. Se você ama, trata com carinho e com respeito, parabéns, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Vamos orar? Querido Pai, obrigado mais uma vez pela alegria de estar na Tua presença. Foi muito bom estudar esse tema, nos ajude a ter essa mesma disposição de pensamento e coração para com a nossa igreja, onde todos nós somos irmãos iguais diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.